E a Mariana, ela é uma escritora, é uma jornalista de formação, é uma executiva do campo de comunicação e uma ativista pela inclusão, e em especial a das pessoas com deficiência. E eu não conheço, eu tenho assim a honra de conhecer a Mariana há alguns anos. E vou contar uma historinha bem rápida, para não tomar muito o tempo da Mariana, mas era o seguinte: a Mariana, eu seguia um perfil no Instagram que chamava Diário da Mãe da Alice, o Diário da Alice, Mari? Diário da Mãe da Alice. E eu era encantada com a Alice e com a mãe da Alice. E achava aquela mulher maravilhosa, muito valente, muito guerreira, muito comprometida com a maternidade, com a sociedade principalmente. E, paralelamente a isso, eu sempre escutava dizer e admirava muito o trabalho de uma gestora de comunicação na época de uma mineradora da Anglo-América, que era da comunicação e chamava Mariana Rosa. E eu era apaixonada com essa Mariana Rosa, porque eu também sou do campo de comunicação, mas eu não conhecia a Mariana Rosa pessoalmente, gente. E falava, gente, mas que mulher competente, que profissional, ela fazia cada coisa incrível no trabalho dela, e eu sempre via como benchmark e tudo. Um belo dia, a gente foi fazer um evento da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, na Fundação Dom Cabral, e a Mariana Rosa ia ser uma palestrante, participar do painel. E aí eu falei, gente, a Mariana Rosa da Anglo-América vai estar lá, eu vou lá para poder conhecer. Quando vi a Mariana Rosa falar, ela abriu falando da filha dela. E aí que eu me dei conta que a mãe da Alice, que eu admirava e já, assim, era encantada, era a mesma Mariana Rosa Abdon, que eu também admirava. Eu falei assim, como é que pode caber essas duas mulheres numa mulher só? E aí, por isso que eu sou, assim, muito orgulhosa mesmo da gente poder ter no nosso banco de professores essa mulher muito competente e que traz, na minha perspectiva, professora Ana Flávia, uma elaboração sobre inclusão de pessoas com deficiência de uma forma que eu nunca vi, com tanta propriedade, mas de uma forma tão sofisticada e tão simples da gente entender, por isso que eu falo, Ana Paula, que a gente está muito bem de começar a nossa semana com a alegria da gente poder ouvir a Mariana nesse bate-papo. Então, eu sei que ela não gosta de elogios, tá, gente? Ela fica tímida e acho que ela se sente assim, muito responsável, mas, Mariana, aceite, acolha o meu reconhecimento e a minha admiração e se sinta muito à vontade, muito bem-vinda aqui para a gente conversar hoje. Obrigada, Marina. Gente, depois eu vou passar os meus honorários para a Marina. Ficou combinado assim, ela fazer essa apresentação, eu pago para ela. Obrigada, viu, pela gentileza e pela generosidade. Nem sei o que dizer, fico muito tocada aqui, mas essa admiração é recíproca e você sabe disso. Bom, gente, bom dia para todas as pessoas que estão aqui hoje. Obrigada pelo tempo de vocês, né, nesse início de semana, uma semana difícil para nós, né, brasileiras, brasileiros, na reta final aí desse período tão conturbado que a gente está vivendo. Estou muito feliz, muito honrada. Obrigada pelo convite, Ana Paula, para estar aqui. Obrigada, Marina, também. Antes de eu começar qualquer coisa, eu queria me autodescrever, e já é parte desse processo de letramento da gente em relação à inclusão, não é mesmo? Eu sou a Mariana, eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos castanhos claros, abaixo das orelhas, estou usando uma tiara, xadrez de preto, branco e marrom, um óculos de armação marrom, uma camiseta preta, estou de brincos, estou sentada, e atrás de mim tem uma parede terrosa, um painel de plantas e um cachorrinho dormindo. É o famoso trabalho enquanto eles dormem. E o meu sinal em Libras é esse aqui, tá? Bom, como a Marina já disse, né, eu de fato sou mãe de uma criança com deficiência, a Alice, e eu também me tornei uma mulher com deficiência há alguns anos, em 2017, se não me engano, enfim, tem pouco tempo.
eu tenho baixa visão, então eu fiz um combinado com a Ana Paula e a equipe da biblioteca, que eu gostaria muito que a gente pudesse ir interagindo ao longo da conversa, então que vocês possam ir escrevendo no chat. Eu não vou conseguir acompanhar, mas a Ana Paula vai me apoiar nisso, junto com a equipe dela, e aí, ao final, a gente fazer uma conversa mesmo. A gente vai deixar um tempo generoso aqui para esse diálogo, e aí preferiria que vocês abrissem mesmo o microfone e falassem, que para mim é mais fácil, tá bom? Podemos combinar assim? Bom, então, eu queria dizer assim, gente, a gente vai conversar, o título desse papo aqui dessa manhã é Por que adaptar currículo não é incluir, né? E aí, antes da gente falar sobre isso especificamente, eu preciso dar uns passinhos atrás para a gente entender por que existe essa fala sobre adaptação curricular, né? Por que existe essa discussão sobre inclusão nos tempos de hoje? E como nós estamos aqui numa instituição de educação, né, acho que é um dever ético de todos nós fazermos essa discussão a partir do lugar da escola, seja a escola da educação básica, seja do ensino superior, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar juntos é por que a gente precisa falar de educação inclusiva, né? Por que isso não é uma redundância? Por que quando a gente fala educação, já não se pressupõe que ela é inclusiva? Educação não é um direito universal? Por que a gente precisa sublinhar, ressaltar, frisar a palavra, o qualificativo inclusiva quando a gente está falando de educação? E aí acho que a gente precisa remontar, né, fazer um flashback aí para entender a história da educação no Brasil e no mundo, mas aqui a gente vai falar de Brasil, né, para compreender um pouco melhor isso. A gente sabe que a história da educação brasileira é uma história de exclusão, não é mesmo? Que, de início, apenas os meninos de classes mais abastadas tinham acesso à escola, depois as meninas de classes mais abastadas passaram a ter acesso também, mas ainda separados, né? Escolas de meninos, escolas de meninas. Pouco a pouco, outros públicos foram sendo trazidos para dentro da escola. A gente sabe como também a educação foi utilizada para colonização, né, dos indígenas, a população negra que veio acessar a escola muito tempo depois, e as pessoas com deficiência, que foram os últimos sujeitos a poderem acessar a escola, os últimos. Para vocês terem uma ideia, a primeira sala de aula que recebeu estudantes com deficiência foi dentro de um manicômio, dentro de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, na época de Dom Pedro II, no final do século XIX, onde hoje é a Universidade do Rio de Janeiro. Aquele prédio lá abrigou a primeira sala de aula para garotas e garotos cegos, e era dentro de um hospital psiquiátrico, o que já mostra o entrelaçamento entre o que a gente compreende sobre deficiência, o que a gente compreende sobre loucura ou sobre doenças mentais, né? Mas virando a chave aí para 200 desculpa, porque eu estou tentando ler aqui também. Virando a chave aí para o século XX, né, para 1990, a gente vai ver que os estudantes com deficiência, do final da década de 90, na virada do milênio, eles começam a acessar a escola. E esse foi um movimento que, de fato, aconteceu no século passado, né? Parece longe, né? Mas acho que todos nós nascemos no século passado. Mas foi esse movimento da virada, de fato, né? Então, se a gente pegar lá desde 1920, né? O que acontecia em 1920, 1930? A gente tinha lá os famosos testes de Binet, né? O pessoal que é formado em psicologia deve conhecer isso melhor. O que eram os testes de Binet? Eram aplicados nas crianças para classificar a sua inteligência, como se isso fosse possível, né? Então, se classificava a inteligência e na escala de inteligência tinha, assim, cretino, idiota, mongoloide, né? Eram termos usados, de fato, para classificar
crianças, jovens, pessoas cuja inteligência era julgada como inferior. E essas que recebiam esse carimbo, elas não podiam acessar a escola. Então, só acessavam a escola aquelas que atingiam lá o que era considerada a média ou acima da média de inteligência, e essas pessoas, então, eram levadas para a escola comum, mas com uma série de critérios, né? Com uma série de senões. Isso lá em 1920, 1930. O que aconteceu, então? Teve um contingente de jovens, de pessoas, que ficou apartado do direito à escola, porque não podiam acessar a escola, porque eram arbitrariamente segregados e excluídos. As famílias, então, se organizaram e decidiram buscar uma forma de inserir essas crianças, esses jovens na sociedade. E ali, por volta de 1940, 50, nascem as APAES, por exemplo. O que é a APAE? Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. Ou seja, as famílias chamam para si a responsabilidade de criar um espaço onde se pudesse educar essas crianças e jovens de alguma maneira. Não só as APAES, né, Instituto Benjamin Constant e outros tantos, dentro dessa mesma filosofia de criar espaços segregados para esses tipos de gente que não correspondem à ideia da norma, do ideal, né, do que é ser humano. As APAES se estabeleceram, ganharam força, e lá, por volta de 1960, o Estado, então, resolve começar a repassar verba para essas instituições. E aqui eu chamo a atenção porque essas instituições se fundaram como associações de fundo filantrópico, né? Então, elas não tinham um objeto definido, elas atuavam na assistência social, na saúde, na educação. Elas eram, de fato, uma ideia de instituição total, um lugar onde eu pudesse colocar meu filho que não fosse só dentro de casa. Uma alternativa de mundo que eu construía, e já que ele não podia estar no mundo comum, na escola comum, nos espaços comuns, ele ficava nesse cercadinho, vou chamar de cercadinho aqui, que eram essas instituições. E o Estado não oferecia nada para essas instituições. O Estado não se ocupava, não se responsabilizava pela educação das pessoas com deficiência, né? Acho que é importante dizer que esse é o mesmo período, mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, no seu projeto nazista, instituiu um projeto chamado Action T4 e exterminou 300 mil pessoas com deficiência, né? Foi o primeiro grupo exterminado por Hitler, foram as pessoas com deficiência, 300 mil. E chama a atenção da propaganda que Hitler fazia nessa época, que o regime nazista fazia nessa época, né? Eles diziam que as pessoas com deficiência eram um fardo para o Estado, elas eram um ônus para os cofres públicos, e que, portanto, era um favor humanitário que a gente fazia ao exterminar essas pessoas. Então, foi nesse mesmo período que no Brasil começa a assunção das APAES, né? Então, perceba, o Estado não se ocupava, aqui também a gente vivia, né? Era Vargas, depois, enfim. Então, o Estado não se ocupava da educação das pessoas com deficiência, mas quando foi chegando lá para 1960, o Estado começa a repassar recursos para essas instituições, numa decisão de, eu vou continuar não sendo responsável em prover esse direito para essas pessoas, mas eu vou repassar recursos para essas instituições, porque, coitada dessas pessoas. Então, numa perspectiva bastante assistencialista, né, ele começa a repassar recursos das pastas de saúde, de educação, de assistência social, e essas instituições ainda vão crescendo mais ainda e vão ganhando mais força. Ocorre que, na mesma medida, pessoas com deficiência também começam a se organizar politicamente, começam a se organizar em movimentos sociais. E aí, lá na Inglaterra, em 1970, mais ou menos, 60, 70, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as primeiras pessoas com deficiência que se formaram em sociologia, antropologia e outros campos das ciências humanas, começam a problematizar o conceito de deficiência. Porque o conceito vigente até esse momento era de que
a deficiência era uma característica individual, algo que o indivíduo portava, então a gente até dizia portador de deficiência, não é mesmo? E que era, portanto, um desvio, um problema, algo a ser corrigido, né? E esses teóricos lá, das ciências humanas, eles tiram a discussão da deficiência, deslocam, não é que tiram, deslocam a discussão da deficiência do campo da saúde para o campo das ciências sociais. E eles dizem, olha, a deficiência não é uma característica individual. A lesão, o impedimento são, né, uma lesão na retina, uma lesão medular, uma lesão cerebral, enfim, uma lesão no ouvido, um impedimento de mobilidade dos membros superiores, inferiores, de ambos. Isso é individual, mas a experiência da deficiência não é, ela é produzida socialmente. A deficiência é aquilo que se produz no encontro desse corpo lesionado, aleijado, seja qual for o nome que a gente quer dar, com esse mundo, que não é feito para abraçar a variabilidade de corpos, a imensa diversidade de formas de ser e de estar no mundo. Nesse momento, se produz a experiência da deficiência. E eles começam a dizer isso lá nas décadas de 60 e 70. Né? Olha, não é bem assim, não adianta você apartar. Né? O problema não está em mim, o problema está na maneira como a gente se organiza em comunidade, em sociedade. E aí, isso foi ganhando força, foi ganhando fôlego, esses movimentos foram se esparramando pelo mundo, né? Até que a gente, no Brasil, chega na Constituição de 1988, com um protagonismo e uma participação intensas das pessoas com deficiência, reivindicando direitos, e um dos principais ganhos nessa Carta Magna lá de 88 é que as pessoas com deficiência tiveram seus direitos assegurados ao longo do texto da Constituição, e não num capítulo específico. Que seria a lógica, né? Se a gente fosse reproduzir a lógica das instituições segregadas, seria aqui eu tenho a legislação, e aqui eu tenho um capítulo para discorrer sobre esse tipo exótico, esse tipo desviante de gente. Não foi isso que aconteceu. Os direitos das pessoas com deficiência vieram imbricados no texto, diluídos, distribuídos ao longo do texto, o que significa que uma outra concepção começou a ser incorporada no Brasil a partir da legislação, com muita força dos movimentos sociais para que isso acontecesse. Então, aí começa a virar. Depois vem a LDB, né? Aí a gente tem, logo no início dos anos 2000, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com mais de 190 países signatários, inclusive o Brasil. Essa convenção que estabelece uma série de parâmetros para que a gente possa tratar dos direitos das pessoas com deficiência. Ela, no Brasil, é uma emenda constitucional de 2009, Lei 6949, ou seja, ela tem força de lei. E aí, em 2008, também temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Que essa política, ela estabeleceu alguns critérios para que as crianças e jovens pudessem ir para a escola comum. Então, ela estabeleceu a dupla matrícula para escolas públicas que recebessem estudantes com deficiência, ela estabeleceu a oferta do atendimento educacional especializado, ela estabeleceu os núcleos de acessibilidade nas instituições de ensino superior, as salas de recursos e muitas outras coisas. Se a gente pegar o gráfico do censo escolar, né, pegar lá o INEP, censo escolar, e fizer uma análise histórica de 2000 até 2022, a gente vai ver que tem um ponto de inflexão ali em 2007 para 2008. Que ponto de inflexão é esse? Até 2007, 2008, a gente tinha muito mais estudantes com deficiência matriculados nas instituições segregadas do que nas escolas comuns. Muito mais, tá? Era muito discrepante. De 2007 para 2008, foi a primeira vez na história da humanidade brasileira, né, aqui do Brasil, que teve mais crianças com deficiência na escola comum do que nas instituições segregadas. E isso foi se mantendo até os dias de hoje. Hoje a gente tem quase 90% dos estudantes com deficiência matriculados na escola comum. Eu estou falando de 2007 para cá. Olha como é recente. 2007 foi ontem, né? Foi outro dia.
Então, é por isso que a gente está, em 2022, tendo que fazer um debate sobre por que adaptar currículo não incluir. Porque essas pessoas começaram a ocupar esses espaços. E essas que começaram a ocupar lá em 2007, 2008, estão chegando no ensino superior agora também. Felizmente. Hoje a gente tem a primeira professora com síndrome de Down no Brasil, a primeira relações públicas com síndrome de Down no Brasil, a primeira pessoa com paralisia cerebral formada em letras, e outros tantos primeiros, o primeiro autista formado em história, né? Tá cheio de primeiros da turma. A minha filha é a primeira da turma na escola dela, é uma criança não oralizada que usa cadeira de rodas, que não se comunica oralmente. Então, percebe? A gente está vivendo um momento histórico. E eu acho, assim, isso de uma oportunidade para nós, sobretudo que trabalhamos com educação, né? Que participar de um momento histórico, às vezes, é exaustivo, mas é muito gratificante a gente poder viver num tempo de escrever uma página que nunca foi escrita, e é uma página da qual a humanidade pode se orgulhar, né? Porque a gente está tentando romper com a ideia da exclusão e da segregação que foi consolidada por milênios na história da humanidade em relação às pessoas com deficiência, e construindo uma história de dizer que todas as pessoas têm direito a, né? Simples assim, como está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a gente está afastando a ideia da deficiência como anormalidade, como defeito, como imperfeição, como castigo, como punição, como se fosse uma forma da gente pensar o ser humano em desvantagem em relação às demais pessoas, né? A gente aprendeu a pensar a deficiência assim, a gente está abandonando isso, né? A gente está começando a pensar a deficiência a partir dessa ideia de que ela é socialmente produzida, né? A partir da contribuição das ciências humanas. E aqui eu vou fazer um parêntese importante, porque a gente também não pode romantizar ou banalizar a deficientização dos corpos. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num país com um alto índice de desigualdade social, com pessoas vivendo em situação de miséria, de pobreza, com moradia indigna, fazendo poucas refeições ou nenhuma refeição atualmente, com 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, isso é um cenário muito propício para a produção da experiência da deficiência. A gente viveu um período muito recente que foi o Zika vírus, né? E que gerou toda uma população de crianças com microcefalia. E essas crianças que nasceram com microcefalia, em sua maioria, são de regiões periféricas, né? Regiões suburbanas, vamos chamar assim, das cidades do Nordeste do Brasil, que são regiões com condições sanitárias não consolidadas, né? Condições sanitárias precárias. Então, a gente produziu a experiência da deficiência. É diferente de ser uma coisa fortuita, né? Eu, infelizmente, tive um acidente e aconteceu isso, ou eu nasci com uma trissomia do cromossomo, ou com uma deleção. Não é isso, né? A gente está dizendo aqui de uma condição de vida que produz a experiência da deficiência, e isso também precisa ser combatido. Então, isso não se opõe ao fato de que os corpos com deficiência não devem ser subalternizados, né? Não devem ser entendidos como inferiores, não devem ser entendidos como desviantes, né? Isso é outra coisa. Nós que somos pessoas com deficiência, inclusive, a gente tem orgulho de dizer da nossa identidade DEF, como a gente fala, né? É uma característica nossa. Como cada um de nós tem outros aspectos dos quais sente orgulho, né? Então, acho que é importante só a gente não perder isso de vista, tá? Mas voltando aqui para o campo da educação, que é o nosso, né? Eu acho que eu fiz esse resgate histórico para a gente pensar como é que na escola, na sala de aula, na universidade, no ensino superior, na pós-graduação, a gente tenta avaliar os alunos na tentativa de perceber se eles correspondem ao sujeito universal, né? Então, eu tenho uma ideia do que é o bom aluno, e o tempo todo
consciente ou inconscientemente, eu estou fazendo julgamentos para entender se esse aluno corresponde à minha ideia de sujeito universal. E quando se apresenta um estudante com deficiência, a gente também vai categorizar, né? Então, aquele ali é o cego, o surdo, o autista. Por quê? Porque para a gente é mais fácil tomar essas pessoas como se elas pertencessem a um grupo homogêneo, porque daí eu posso ter algum controle, alguma previsibilidade, eu posso estabelecer as habilidades que essas pessoas têm que adquirir na escola, porque eu já sei que ela sendo cega, ela não vai ser capaz disso, disso, daquilo. Ela sendo surda, ela não vai ser capaz disso, disso, daquilo, percebe? Como se fosse homogêneo, né? Como se a condição tomasse uma dimensão totalizadora daquela pessoa. Ela é cega e nada mais, ela é surda e nada mais, ela é autista e nada mais. Então, quando a gente está falando de inclusão e de não adaptar currículo, e eu vou chegar lá, estou chegando, a gente está falando desse currículo que nos trouxe até aqui. O que é o currículo, se não tudo aquilo que está envolvido no nosso processo de formação, pelo qual a gente se torna quem a gente é? O currículo é o conhecimento acumulado pela humanidade. E esse conhecimento que foi acumulado pela humanidade não contou com a contribuição das pessoas com deficiência, porque elas não tiveram acesso. Então, essa história, esse currículo com o qual a gente chegou até aqui, o currículo da pedagogia que forma professores, o currículo da história, da geografia, das ciências sociais, da língua portuguesa, de qualquer coisa, é um currículo que ignora 24% da população e suas perspectivas, que são as pessoas com deficiência. Então, o currículo é uma questão de poder. A gente não pode deixar de pensar isso. O currículo como um campo de disputa de narrativas. E a inclusão vai operar no currículo de que modo? Não basta a gente se limitar a pensar a inclusão como se fosse dar acesso a esse mundo que está forjado, talhado na medida das pessoas sem deficiência, né? Não é isso que é inclusão. Eu dou acesso. Ele é meu aluno de inclusão, a gente diz. O que significa? Eu tenho aqui o meu mundo e eu, prepotentemente, decido quem eu vou incluir. E eu digo, você pode entrar. Né? Não é isso que é inclusão. A inclusão é aquilo que tenta modificar o mundo e justamente modificar o currículo para que ele reflita a experiência das pessoas com deficiência também. Percebe? Então, vamos pensar um exemplo conjunto. Vamos pensar que esse mundo fosse todo talhado na medida das pessoas altas, pessoas de estatura acima de 1,60 m. Então, o mundo está todo organizado, tudo, as tecnologias, os ambientes, a arquitetura, tudo organizado para pessoas de 1,60 m para cima. E aí, eu, de repente, resolvo incluir quem tem menos de 1,60 m, que não necessariamente é uma pessoa com nanismo, né? Tem muita gente de 1,5 m, 1,55 m, que a gente fala é baixinho, né? E aí, o que vai ser? A gente vai só trazer esses baixinhos ou pessoas com nanismo para esse mundo que está todo organizado para pessoas altas? Como será que vai se dar a experiência dessas pessoas de baixa estatura num mundo organizado para pessoas de estatura alta? Ela não vai ser incluída se a gente não transformar isso. Olha, um exemplo mais simples ainda. Imagina a sala de aula e as carteiras, todas com o apoio do lado direito. É muito comum a gente chegar e perguntar, né? Tem algum aluno canhoto? Porque todas as carteiras são para destros. Né? E aí ele fala, eu sou canhoto, professora, mas não se preocupa, eu já me acostumei e escrevo aqui, não tem problema. E eu sempre digo, não faça isso, porque você não ajuda a gente a mostrar que essa variabilidade está posta. Então, por que a gente tem que determinar a carteira só com o braço direito? Percebe como a gente vai estabelecendo arbitrariamente essas regras e forjando o mundo a partir de um corpo, ou da ideia de um corpo, como se ela fosse a norma. E aí a gente exclui e segrega, mas a gente atribui a eles, a essas pessoas que a gente exclui e segrega deliberadamente, a gente atribui a eles o próprio fracasso. A gente
ignora a nossa contribuição e a nossa construção para que esse fracasso aconteça. Então, tem em sala de aula um aluno que denuncia as fragilidades do ensino, a arbitrariedade das regras, os equívocos das estratégias didáticas, é algo que assusta, né? E as pessoas com deficiência, elas operam ali naquela linha do incontrolável, né? Do não moldável, do que desequilibra a estrutura fundante da escola ou das instituições de ensino. Na instituição de ensino que impõe onde e quando todos os alunos ao mesmo tempo devem chegar, né, as pessoas com deficiência vão apresentar uma recusa visceral. E aí, como a gente não pode atribuir a elas, a esses estudantes, né, o papel de algozes, como a gente faz com estudantes que a gente chama de indisciplinados, a escola vai e exclui, sob a alegação de incapacidade. Né? Ele não é capaz, ele não pode estar aqui. Então, é por isso que a gente tem que discutir as práticas pedagógicas e o currículo, porque a gente precisa pensar a inclusão como uma proposta que inaugura uma nova página na história da educação brasileira, como eu disse, uma página inédita. E aí não é fácil conceber uma instituição de ensino, uma sala de aula para todos, quando nós aprendemos nas escolas para alguns. E aí nós aprendemos com base na escola organizada em torno da competição, da exclusão, dos que não se enquadram nas normas, né? E aí eu boto de lado dos padrões, dos modelos. Foi nessa escola que a gente aprendeu. Então, a gente não aprendeu a desenvolver o pensamento crítico no sentido ético, inclusive, da inclusão. Então, a inclusão escolar mexe com a gente porque nos obriga a repensar constantemente o que a gente entende por aprender, por ensinar e por avaliar. E a educação inclusive vai criticar essa centração dos processos de ensino em resultados pré-fixados, sabe? Eu sei que esse aluno aprendeu se ele falar isso aqui, se ele souber isso aqui. Será que a aprendizagem se resume em conseguir que os alunos alcancem uma mesma resposta sobre um dado conteúdo? Será que é isso? Né? Eu lembro de uma professora que uma vez me contou que fez uma prova de inglês sobre a guerra no Kosovo, e ela caprichou na prova, botou várias referências de matérias, de vídeos, né? Fez uma prova realmente recheada. E quase que respondendo para os alunos ali na própria contextualização da prova. E aí ela distribuiu a prova, um aluno levantou a mão e falou: professora, eu posso responder com as minhas palavras ou eu tenho que responder com as suas? Olha, não era um aluno com deficiência, mas ele está denunciando essa maneira da gente pensar o currículo e as práticas pedagógicas a partir de uma perspectiva excludente. Por isso que adaptar currículo não é incluir. Porque, da mesma forma que eu disse antes, que não é dar acesso ao mundo como ele está, também não é eu fazer um puxadinho na maneira como eu já faço para que esse aluno participe. Não é isso que é inclusão. Inclusão é eu me sentir atravessado, impactado, afetado. Inclusão é uma política de afeto. Afetado pela experiência do outro, de modo que eu modifico, transformo a minha prática e, inclusive, o currículo, porque ele passa a ser permeável à experiência, à contribuição, ao questionamento que essa pessoa, que nunca pode estar na escola antes, agora pode trazer para esse ambiente, pode contribuir com esse ambiente. Então, não é adaptar o currículo, é pensar esse currículo a partir de outra premissa, que é a premissa de que todos aprendem, de que todos têm direito a... E aí eu vou mudar a maneira de eu ensinar. Eu não vou ensinar aqui de um jeito para esse grupo, que é o grupo que eu chamo de normal, e eu vou adaptar aqui para esse, que ele é um pouquinho diferente. Especialzinho, né? Ou o que quer que a gente queira chamar. Não é isso. Eu vou pensar como é que eu faço a minha aula ser atraente, e considere as características de cada um dos meus alunos, inclusive do aluno que tem deficiência. E aqui, de novo, vou dar um exemplo de um professor de matemática, que inclusive já ganhou um prêmio Nobel. Ele foi dar aula de raiz quadrada, né? Educação básica, foi dar aula de raiz quadrada, um raciocínio bem abstrato. E ele tinha na turma um estudante cego.
E toda vez que ele falava raiz quadrada, o estudante cego imaginava uma raiz de árvore na calçada, né, encaixotada no cimento quadrado. E aí o professor, ao invés de achar, mas ele não vai aprender porque ele é cego, ele levou para a escola um tabuleiro com pinos, distribuiu os pinos para os alunos, fez a atividade com todos, não só com o aluno cego, e disse, gente, é a seguinte, vocês estão com pinos nas mãos, a gente tem aqui um tabuleiro. Eu vou falar um número e vocês vão organizar esses pinos no tabuleiro de maneira a formar uma base quadrada. Se, com o número que eu disser, o número correspondente de pinos formar uma base quadrada, então esse número é raiz quadrada. Se não, não é raiz quadrada. Então, vamos lá. 3, peguem 3 pinos. Coloquem 3 pinos no tabuleiro de modo a construir uma base quadrada. Ah, professor, não dá. 3 não forma a base quadrada. Bom, então 3 não é raiz quadrada. 4. Ah, não, 4 forma uma base quadrada. Então 4 é raiz quadrada. E assim ele ensinou. E aí, o estudante cego finalmente aprendeu, porque aquela abordagem estava adequada para a sua característica, que não é inferior à dos outros, é só uma característica. E os demais alunos, muitos deles disseram, professor, agora eu aprendi. Porque esse também é o barato da inclusão, né? A gente diversifica de maneira que a gente oferta um cardápio tão variado de trilhas, né, de aprendizagem, que vários alunos que às vezes têm alguma dificuldade de aprender e que não têm uma deficiência se beneficiam. Porque a dificuldade deles não é intrínseca, ela tem a ver com esse modelo rígido, inflexível e unilateral que a gente concebe a educação, ou concebeu até aqui. Eu já estou caminhando para finalizar e a gente conversar, tá? Então, é importante a gente pensar, né? Os professores estão tão ocupados com o controle da aprendizagem que eles vão se esquecer de refletir sobre o ensino. A gente fica tão preocupado em saber qual é o laudo, o que essa pessoa tem, que eu esqueço de pensar, mas como é que eu dialogo, interajo, conheço o que esse estudante gosta, do que esse estudante gosta, o que ele já sabe, para que eu possa, então, construir a minha abordagem ou as minhas abordagens, né? As escolas vão esperar por formações, os professores, de um modo geral, esperam por formações que vão instrumentalizar, né, esses profissionais para que eles possam verificar o que os alunos aprenderam e em que tempo isso ocorreu. E aí o resultado nessa forma de pensar, aprender significa homogeneizar os conhecimentos adquiridos. A inclusão faz o que com isso? Rompe. A inclusão não é isso. Eu não homogeneizo nem a turma, nem o jeito de ensinar, nem o aprendizado. O aprendizado é de cada um. Então, a inclusão é eu estar com o outro, com os outros. A gente não está incluído só quando está junto, isso é adaptar. A gente está incluído quando a gente se afeta, transforma. Então, esse estar com numa instituição escolar não é só transmitir o que eu já sei, mas transformar o que eu sei. E aí as práticas pedagógicas na concepção de que todos os alunos aprendem e não só repetem o que o professor impõe como verdade, né, como resposta desejada, enfim, ela vai propiciar que a gente recrie os conteúdos que são ensinados. E olha como então a gente está, de fato, transformando ou reconstruindo esse modelo de educação como um lugar de saberes que são diferentes, que são múltiplos, de experiências variadas, de modos de aprender personalizados. Então, a gente vai precisar inverter a lógica, ensinando para a turma inteira, por meio de um cardápio, de uma diversidade de práticas pedagógicas, que tem como premissa a acessibilidade, não a adaptação. Acessibilidade é quando eu já, de saída, penso na diversidade, na variabilidade de corpos, de modo de aprender. Adaptação é, eu sei fazer desse jeito e aqui eu faço um puxadinho que ele é que é o diferente. Quando a gente ensina a turma inteira coletivamente e entende, então, que a aprendizagem é individualizada e, portanto, é diferente para cada um. Cada um aprende de um jeito. Não dá para capturar uma resposta única e avaliá-la, né, como sendo aquilo certo ou errado, e é isso que alcancei e pronto, final. Então, a inclusão, ela é um dispositivo de inovação, porque ela vai criar técnicas de ensino que vão tornar possível a aprendizagem.
E aí, nesse contexto, é importante a gente se fazer algumas perguntas, né? O que é ensinar? Como um ato que define a minha ação profissional. O que eu faço e o que eu deixo de fazer quando eu ensino? O que significa ensinar bem? Eu sou a única pessoa que ensina em uma aula? Eu sei dividir o que eu conheço com os meus alunos sem critérios arbitrários, sem espaços limitados, sem hierarquia, sem presunção de qualquer tipo. Nas minhas aulas, eu recebo com respeito a palavra, a experiência, a inquietação, a dificuldade, a novidade que o aluno traz, né? Ele que chega para mim e me faz perguntas, e eu posso ser um abrigo para essas perguntas, para essas ideias, para essas opiniões. Eu sou essa pessoa. Por que essas perguntas são importantes? Porque elas nos ajudam a pensar que não há uma hierarquia, ou não deveria haver uma hierarquia entre o professor e o aluno. Não, vocês podem dizer, mas o professor sabe mais que o aluno, ele estudou mais, né? O que eu quero dizer é que ambos possuem a mesma condição de aprender. Eles se igualam ali, na possibilidade de aprender. Seja o aluno quem for, seja o professor quem for, ambos têm igual condição de aprender. E cada um vai ensinar o que sabe. E por isso a inclusão é tão poderosa, né? Porque ela nos convida, como diz o Jorge La Roça, né? Ela nos convida a gente ser nunca de um jeito que a gente não possa ser de outro. Nunca a escola, a instituição, vai ser de uma forma que ela não possa ser de outra. Porque a certeza vai impedir a transformação. Então, a gente precisa assumir essa transformação como parte do processo de inclusão. E aí, de novo, por isso que não é adaptar currículo. Que adaptar eu não estou transformando, eu estou deixando as coisas exatamente como estão e fazendo um puxadinho, como eu disse, fazendo uma coisa aqui separada para esse aluno que eu continuo entendendo como desviante, como inferior, ainda que eu tenha respeito por ele, ou que eu demonstre respeito por ele. Né? Não, eu estou dizendo, a sua experiência, o seu corpo, o seu modo de estar no mundo me afeta de tal modo que eu transformo o que eu vou ensinar. Transformo o modo como eu vou ensinar. E me coloco também para aprender com você, a partir do que você traz. É isso que é a inclusão. Enfim, eu queria concluir aqui a fala, eu vou pegar uma colinha para ler um trechinho aqui, mas queria concluir para a gente poder ter essa conversa. Um trecho de Paulo Freire que ainda é bastante atual, né? O Paulo Freire diz o seguinte: o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético, não é um favor que a gente pode ou não conceder, uns aos outros. E aí, nesse sentido também, que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. Então, é preciso deixar claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser vista como virtude, mas como ruptura com a decência. O que quero dizer, diz lá o Paulo Freire, é o seguinte, que alguém se torne machista, racista, e eu acrescento aqui capacitista, sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha com justificativas genéticas, sociológicas, ou históricas, ou filosóficas, para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, e aí aqui eu acrescento, das pessoas lidas como sem deficiência em relação às pessoas com deficiência. Qualquer discriminação, diz Paulo Freire, é imoral, e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. E aí eu acrescento aqui, reforçando a vocês que são profissionais que trabalham com educação, que a educação é um ato de amor, não é mesmo? E por isso ela é um ato de coragem. A gente não pode temer o debate, o conflito, que situações de inclusão provocam, sim.
são constrangedoras muitas vezes, são difíceis de resolver, porque a gente não tem repertório para lidar com elas, a gente não aprendeu, a gente está nessa virada, mas a gente está imbuído de amor, amor pela humanidade, amor pelas pessoas, amor como um dever ético, amor com compromisso com o mundo que a gente vive, e aí por isso a gente não pode temer esse conflito. A gente pega esse conflito, abraça esse conflito, assume com humildade o que a gente não sabe, a ignorância que por vezes está em nós, para aprender e construir junto outro mundo. A gente não está, nós como pessoas com deficiência, não estamos aqui pedindo que vocês saibam o que fazer e tenham todas as respostas prontas, até porque isso não é possível sem que vocês estejam em diálogo conosco. A gente só está pedindo que vocês estejam disponíveis, abertos, né? E que façam esse compromisso ético com a mudança, com a transformação, que é urgente nessa virada. E a gente vai deixar de herança para as próximas gerações um mundo melhor do que o que a gente herdou. Bora conversar? Muito lindo, viu? Adorei. Ana Paula que está falando. Obrigada. Você foi falando, eu fui lembrando da situação que a minha filha viveu, que teve um corte uma vez do governo, que as crianças nascidas até 25 de abril teriam que passar já da... Ela estava no 3º período na época, ela já tinha que ir para a 1ª série direto, ela não poderia cursar. Então, eu pulei a Jordana, ela chama Jordana, alguns já conhecem a Jo, e então, eu adiantei a Jordana na escola. E a Jordana sempre foi uma menina muito de arte, muito de criar, ela era muito ligada em fazer os exercícios, não, mas ela gostava de criar, desenhar, até hoje ela é assim. E eu sofri muito com isso. E um dia minha irmã virou para mim e falou uma coisa que você falou, e ela falou, olha, você tem que perceber que são inteligências múltiplas. A inteligência dela, às vezes, é essa. Aprende a respeitar essa inteligência dela, que o resto vai fluir. Fica tranquila. Aí, na hora que eu tranquilizei, eu falei assim, então, deixa eu respeitar. Aí, agora tá fluindo. Aí, tá indo. Mas eu fiquei tranquila quando você falou isso, porque na época, como era minha irmã, e santo de casa não faz milagre, né? A gente escuta, tenta entender, mas é respeitar, né? É difícil mesmo. É difícil, sim. Falar é fácil, difícil é realmente fazer, né? Ainda mais quando vai para a arte, né? A pessoa fala, não gosta de matemática, não gosta de português, vai vender arte na praia. Eu falei, vai vender arte na praia, mas vai ser feliz. Mariana, uma primeira coisa que eu queria que a gente pudesse conversar e ouvir um pouco da sua percepção é em relação um ponto sensível, eu percebo muitas vezes, é na questão da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, né? E tem uma legislação, inclusive, e a gente ouve muito da dificuldade que é de preencher, de cumprir, né, o que está prescrito na legislação. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né, sobre essa questão Você já falou que é recente essa luta pelos direitos, né, e essa conquista dos direitos. Por que realmente é tão difícil, assim, preencher ou atrair as pessoas de inclusão, as pessoas com deficiência? O que você percebe na sua vivência, né, como pessoa com deficiência, como ativista e também como uma executiva também que está dentro de organizações? Ai, Maria, nessa pergunta é difícil. Quer dizer, é difícil sim, porque a gente sempre fica pisando em ovos para responder. Se eu tivesse numa empresa e me fizessem essa pergunta, eu não ia falar o que eu vou falar agora, né? Na empresa a gente pisa em ovos. Mas como a gente está aqui numa instituição de ensino, né? E eu acho que o pensamento crítico é necessário para a gente pensar, e aqui eu vou falar um ponto de vista, né? Não é uma verdade absoluta, é um modo de pensar. Eu acho que a gente, para entender essa dificuldade, precisa fazer uma crítica ao próprio sistema capitalista, né? Porque a gente acaba achando que o trabalho define o nosso valor. A verdade é essa. E aí, a experiência da deficiência, ela vai sendo criada por estruturas que vão excluir e marginalizar as pessoas cujas diferenças são associadas à menor produtividade no local de trabalho. Né? Então, a gente entende que a deficiência
ela está associada, ela necessariamente leva a menor produtividade no local de trabalho. E a gente vai criando estruturas que reforçam isso, né? Então, compreender a experiência da deficiência como essa construção social vai expor a brutalidade desse sistema, da maneira como ele existe hoje, em relação às pessoas com deficiência, porque elas vão ser lidas como incapazes de serem produtivas, e aí, portanto, elas não têm valor, né? E aí, aquilo que eles interpretam como incapacidade, na verdade, é o resultado de uma opressão que a sociedade está impondo, né? Se a gente pensar que as pessoas não tinham acesso nem ao ensino superior, a gente entende quando eles falam, é muito difícil achar, é difícil mesmo. É difícil mesmo, porque a gente está mudando agora isso, né? Então, foi a padronização do trabalho, foi a Revolução Industrial, inclusive, que resultou nessa invenção da categoria deficiente, né? E olha só, e quando a pessoa sofre um acidente de trabalho e é aposentada pelo INSS, ela recebe um carimbo de inválido. Percebe como é brutal isso? Né? Então, eles vão sendo estigmatizadas, as pessoas com deficiência vão sendo estigmatizadas porque elas não se encaixam no paradigma da produtividade. E as empresas não estão dispostas a fazer essa discussão, a ir fundo nessa discussão, né? Então, o sistema nos culpa pela desigualdade que ele nos impõe, sob a justificativa de que os nossos corpos é que são falhos, né? De que a gente é que é incapaz de aprender, de trabalhar, de cuidar, de tomar decisões, mas a gente não tem esses apoios e esses direitos assegurados. Então, num mundo individualista, competitivo, desigual, as pessoas com deficiência, elas são inferiorizadas. E aí, quais são as respostas que a gente construiu historicamente? Eugenia, esterilização, institucionalização. Essas foram as respostas que esse sistema produziu em relação a nós, pessoas com deficiência, porque somos lidas como improdutivas. Então, eu acho que não tem como a gente avançar sem fazer essa discussão. Agora, imagina dizer isso para o empresário. Ele fala, não é isso. O que eu quero dizer é, a gente precisa pensar as organizações como ambientes pensar o trabalho, vou dar um passo atrás, antes das organizações, pensar o trabalho como um direito de todas as pessoas. E se é um direito de todas as pessoas, eu preciso que a minha organização, ela compreenda e estabeleça e promova recursos, espaços, ambientes, tecnologias que sejam capazes de dar o suporte que as pessoas com deficiência precisam. E isso tem custo. Tem custo, não tem como dizer que não tem. Ah, mas então eu não vou pagar. Então, aí eu estou corroborando, né, com a exclusão dessas pessoas. Então, a pergunta é essa. Eu vou ter o lucro a qualquer custo? Ou eu vou ser uma empresa socialmente responsável? Uma empresa que preza pelo acesso ao trabalho para todas as pessoas e que consegue manejar isso de um modo que ela se mantenha produtiva, que ela se mantenha no seu ritmo lá, mas que também possa modificar suas relações de colaboração, etc. Né? E aí, eu acho só importante acrescentar mais uma coisa, né? Quando a gente tem pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, como eu disse, a inclusão ela é um dispositivo de inovação, porque ela nos leva a pensar de maneiras que a gente não pensou. Como é que essa pessoa vai acessar o espaço? Como é que essa pessoa vai acessar o computador, participar de uma reunião? Isso tudo faz a gente... É como se a gente tirasse os corrimãos, assim, onde a gente está muito acostumado a segurar para fazer o percurso, não tem mais. Eu não sei o que fazer. E aí eu preciso inventar, criar. E se a gente conseguir fazer isso com as pessoas com deficiência, a gente consegue fazer isso com os demais processos da organização. Então, o tempo todo fica essa provocação, né, que é um corpo com deficiência informa no ambiente, ele está o tempo todo provocando, questionando, e quando ele faz isso, ele está contribuindo para que os trabalhadores, a gestão também questione, pense criticamente e crie ferramentas, processos, produtos inovadores que levem a empresa para um outro patamar. Então, assim, a gente pode pensar no trabalho como um direito
que tem que ser assegurado para todo mundo, mas também pode pensar na inclusão como um dispositivo de inovação das empresas, se a gente quiser ir por esse caminho mais mercadológico, né? Então, assim, não respondi diretamente a sua pergunta, porque eu acho que a dificuldade, o fundo dela, ela não é uma dificuldade do empresário, das pessoas, ela é da maneira como a gente está organizado na sociedade, né? Ah, respondeu sim. Obrigada. Olá. Eu queria só fazer um comentário mesmo em relação a essa definição do ser pelo trabalho, e puxou uma questão que eu estava conversando e refletindo esses dias, do etarismo também, e da questão do respeito tanto aos extremos, às crianças e aos idosos, no cotidiano mesmo, né? Da questão das necessidades não serem levadas tão a sério, de não ter tanta paciência, de não ter tantos recursos, tantas possibilidades. Então, assim, essa questão do trabalho, definir o ser pela sua produtividade, acaba excluindo no cotidiano também, não só dentro das organizações, né? Porque afeta dentro do trabalho, dentro das organizações e na sociedade também, ao lidar com as pessoas que são mais excluídas nos centros, as crianças que são tratadas, né, sem paciência, como se não fossem pessoas ainda, né, porque ainda não estão inseridas no centro de produção, e os idosos porque já não estão mais produzindo. Então, assim, também acaba afetando bastante, aí me lembrou um pouco isso. Exatamente, são questionamentos que são muito entrelaçados mesmo. A criança, né, com essa ideia de que o padrão ouro, né, é o adulto, então o adulto é o que a gente persegue, a criança é tratada sempre como um vir a ser, e como ela tem um maior nível de dependência e não está em idade produtiva, supostamente, a gente entende que é uma categoria inferior. E o idoso também, não posso mais explorar, não posso mais, ele não produz mais, ele já está andando com dificuldade, ouvindo com dificuldade, então ele também tem muita relação com a percepção das pessoas com deficiência. E o plot twist dessa história, né, é que todos nós vamos chegar lá. Com sorte, a gente chega lá, né, gente? Se a gente não morrer antes de qualquer outra coisa, a gente vai chegar lá. Então, se a gente pensar uma sociedade boa para as crianças, para os idosos, para as pessoas com deficiência, enfim, para as pessoas que estão temporariamente com algum impedimento porque se acidentaram, é pensar uma sociedade boa para a gente também, em algum momento da vida. Né? Porque o nosso nível de dependência em relação aos outros e de produtividade e de capacidade, vamos colocar aqui entre aspas, ele não é homogêneo, estanque a vida inteira, ele varia. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, quando a gente é adulto, quando a gente é idoso, quando a gente adoece, quando a gente sofre um acidente, quando a gente está com alguma... Varia, não é... Né? Então, a gente precisa assumir essa condição da vulnerabilidade, da dependência, como algo intrinsecamente humano. E aí pensar tudo que a gente tem no mundo a partir disso, e não apartando, né? Porque senão a gente vai produzir muita injustiça mesmo, né? A Dilma está com a mão levantada. Mariana, muito obrigado. Eu estou no meu letramento em questões de diversidade, acredito que você contribuiu muito. Eu tenho uma pergunta que, assim, a minha percepção é que nós tivemos diversos avanços nas causas da diversidade nos últimos anos, mas principalmente em alguns pilares fundamentais. Eu vejo que a questão da LGBT, a questão étnica, foram questões de grande avanço, principalmente na organização em que eu estou, que é a Fundação Dom Cabral. E eu percebo a causa da inclusão da deficiência, não sei se eu estou usando o letramento correto, que ela ficou meio bege, assim, ela perdeu o sexy nessa onda da diversidade, quase que perdeu a vez. Assim, ela está vindo a reboque, mas sem um protagonismo. Não sei se é porque é mais complexa de se tratar, exige questões do capital, como você colocou, mas, enfim, a minha pergunta é uma pergunta de avanço. Como que o que nós podemos fazer para que essa questão, eu sou do GT, tá? Para que isso esteja na pauta, com o mesmo peso ou menos bege, né? Falando em avanço, para que seja uma discussão realmente na pauta de grupos que tratam de diversidade e até
no nível executivo das organizações. Como é que você vê que a gente pode contribuir para a organização avançar nessa pauta? É isso. Adilson, eu também percebo isso, a gente percebe, né? Não só nas organizações, mas no mundo de modo geral, essa é uma discussão que realmente está a reboque das demais, né? Às vezes as pessoas vão falar, é importante lembrar das mulheres, nanana, e nunca, a gente virou o etc. Nunca está lá listado. E eu acho que é pelo motivo que você trouxe mesmo, né? Complexo e os preconceitos estão muito arraigados, é difícil de romper com isso. Mas o que eu penso é que a gente tem a sorte de que nos dias de hoje a gente já tem pessoas com deficiência, com mestrado, com doutorado, fazendo essa discussão a partir da academia, inclusive, né, produzindo estudos, pesquisas sobre isso, é que isso ainda não é tão difundido, né? E eu estou fazendo referência às pessoas que estão na academia, produzindo intelectualmente, porque a gente está nesse lugar aqui, né? Não que as pessoas que não estudam no ensino superior não produzam saberes que são importantes. Mas o que eu quero dizer seria muito importante que vocês, enquanto instituição de ensino, pudessem se aproximar dessas pessoas, né, que estão produzindo no campo dos estudos da deficiência, para que elas ajudem a organização a pensar, porque muitas vezes as próprias pessoas com deficiência também não politizaram a própria condição. E aqui eu não estou dizendo de politizar, né, no sentido, vocês sabem, politizar no sentido de entender essa condição no mundo, né? Então, muitas vezes elas também se inferiorizam, elas também se colocam no lugar de que é isso mesmo, né? Não tem outra referência. Então, eu acho que é bem importante trazer essas pessoas, esses estudiosos, essas pessoas que estão produzindo dissertações, teses, que estão fazendo estudos no campo da deficiência, para dialogar com vocês e ajudar, né, por meio desse amadurecimento, ajudar a pensar na prática como avançar nisso, né? Acho que precisa ser de dentro para fora, só que para isso acontecer lá dentro, aí dentro, vocês precisam estar mais próximos desse debate também no campo acadêmico, como vocês estão em tantos outros campos, né? Vocês estão muito próximos lá das discussões, por exemplo, do capitalismo consciente, eu vejo, né? E tantos outros. Precisa aproximar das discussões dos estudos da deficiência para que ela possa contribuir com o fazer da Fundação Dom Cabral também. E tem muita gente, tem antropólogo, tem sociólogo, tem pedagoga, tem psicóloga, que pode trazer aporte para vocês, né, nesse sentido. Eu acho que esse seria um bom começo. Obrigado. Obrigada a você. Você fez uma reflexão que eu achei muito interessante. Se você lembrar assim dela, eu até te ajudo aqui um pouquinho, mas para você compartilhar, que eu achei muito interessante. Você tocou nela num dos pilares que você comentou há algum tempo atrás, que é essa questão do sistema, né? Que essa questão da desigualdade e da exclusão, ela é sistêmica, né? E tem muito a ver com a forma como a gente, enquanto sistema, estrutura e alimenta o capitalismo. E é interessante, até acho que essa agenda é muito atual, porque hoje todo mundo o mundo inteiro se fala em repensar, reimaginar o capitalismo, né? Então, antes, quando a gente questionava o sistema capitalista, sempre era algo muito mal visto. Hoje, até, inclusive, os próprios empresários e nós, enquanto escola de negócios, estamos ajudando as organizações, as lideranças também a repensarem um modo de produção que seja menos excludente ou que seja mais inclusivo. E você uma vez falou assim, que a questão da pessoa com deficiência ela é muito desafiadora, porque ela questiona, né, 3 pilares do inteligência, capitalismo. beleza e produtividade. E você pode falar um pouquinho disso? Eu acho isso sensacional, porque eu acho que isso, para a gente, enquanto escola de negócios, gente, é interessante, porque tem uma oportunidade, Adilson, que acho que conversa com essa sua pergunta também, da gente também pautar essa conversa, essa elaboração sobre o capitalismo, também a partir da pessoa com deficiência, né? Para a gente também aproveitar, né, as oportunidades para a gente colocar essa questão. Então, se a Mariana pudesse, Mariana, falar um pouquinho disso, seria ótimo.
Falo sim, é exatamente isso. A gente, nos estudos lá da deficiência, a gente está sempre comentando e discutindo esse fato de que a deficiência, as pessoas com deficiência rompem com esses 3 pilares que são muito importantes para o sistema capitalista, que são beleza, inteligência e produtividade, né? Beleza porque, de fato, a gente olha esses corpos e não consegue apreciar, né? São corpos retorcidos, pessoas que babam, que o olho é virado, que tem um braço biônico, uma perna, né? Então, né? Inteligência, eu até falei um pouco sobre isso aqui hoje, né? A gente já classifica como uma inteligência inferior pelo simples fato de que a gente entende aquela condição como individual e como falta. Né? Então, ele não enxerga, ele não ouve, ele não anda. A gente está sempre apresentando essas pessoas pelo que elas não fazem. Né? Veja bem, eu não me apresento como não negra, não homem, não homossexual. Eu me apresento do que eu sou, mas quando a gente está falando da deficiência, a gente só fala o que não é. Não ouve, não anda, não fala, é cego, é surdo. Entende? Então, a gente está o tempo todo colocando essa pessoa nesse lugar da incapacidade, né? Que vai ao encontro também do pilar da produtividade. Então, junta esses 3, é muito difícil para o mundo que a gente vive pensar em como ser inclusivo de fato, em como imaginar essas pessoas como sujeitos de direitos. Até porque imaginar uma pessoa que baba, que manca, que tem um olho de um jeito esquisito, né? Enfim, que me desafia, né? Que desafia o meu olhar, significa também enfrentar os meus medos, as minhas vulnerabilidades, né? Nossa, e se eu ficar assim? E se um dia isso me acontecer? Que pode acontecer a todos, e aqui não é uma ameaça, né? Não é isso. Então, é bastante difícil no mundo que valoriza tanto a produtividade, a inteligência e a beleza, que esses corpos sejam lidos como sujeitos de direitos, como pessoas, como alguém que pode, de fato, agregar nesse mundo. Então, eles geralmente ficam nesse lugar do assistencialismo, da caridade, né? Aquilo que a gente faz se dá quando dá. Tá aí o Teleton, sobrevivendo há anos, né? Expõe as pessoas com deficiência e pede doação. Né? Será que é isso? Tá aí a lei de cotas, porque se não tiver, não se contratam essas pessoas. Né? Então, eu acho que é essa crítica que a gente precisa fazer. E nós aqui no campo dos estudos da deficiência, a gente hoje fala que a gente tem que alejar o mundo. Alejar. Alejar nesse sentido de criar brechas, frestas, vãos, por onde a perspectiva desses corpos tortos, aleijados, possa emergir e possa contribuir com esse mundo, construindo relações de cooperação, de interdependência, construindo outros tempos, né, de convivência, outros espaços. É assim que a gente entende. Outro dia, olha, eu vou contar uma situação, um exemplo simples que traduz isso. A minha filha, o tempo do recreio é muito curto para o tempo que ela precisa para se alimentar. Ela se alimenta lentamente, para os padrões industriais que estão, inclusive, dentro da escola, né? Então, o que é a tendência? Nossa, essa menina, ela come devagar demais, né? Aquela confusão. Nossa, e aí ela ficava sem recreio, inclusive, porque o recreio todo ela estava sendo alimentada. Isso é o tempo DEF, que a gente chama. O tempo da pessoa com deficiência não é um tempo que se enquadra no mundo como ele está concebido. Mas olha que saída, gente, eu juro que não tive nada a ver com isso. As crianças fizeram uma votação em sala e pediram para a direção aumentar o tempo do recreio em 10 minutos. 10 minutos! Não foi meia hora, 10 minutos. Fizeram cartazes, escreveram a carta e tal. E conseguiram. O tempo do recreio foi aumentado em 10 minutos, de modo que agora a Alice, minha filha, pode não só comer, mas também brincar um pouquinho com os colegas. Percebe? Isso é inclusão. Isso não é adaptar o currículo. Né? Isso é inclusão. Isso é, eu entendo que há uma necessidade aqui e a gente faz um pacto coletivo. E não é, mas a disciplina vai ser impactada. Não, deu tudo certo, tudo se encaixou. Né? Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente entende que aquela pessoa tem direito
tanto quanto quaisquer outras que estão ali. E que as coisas podem ser ajustadas, os rumos, os espaços, as relações podem ser ajustados de maneira a respeitar a condição daquela pessoa sem prejuízo para as demais, né? Muitas vezes até fica melhor para as demais. Então, pensar isso nas empresas é mais desafiador ainda, mas eu penso que, como hoje essa discussão está sendo feita nas escolas, nas universidades, isso vai chegar nas empresas, já isso vai chegar, né? Que essas pessoas vão chegar lá também. E aí a gente vai começar a informar esses espaços e não só informar, mas também inquirir, né? Fazer questões para esses espaços. Vamos ver como é que a gente chega lá. Muito obrigada a todos. Obrigada a Dilson, a Dani, Marina, Tati, Léo, equipe da biblioteca, a todos os participantes. Muito obrigada mesmo. Obrigada pessoal. Obrigada ao intérprete, Antônio. E obrigada ao intérprete. Antônio, obrigada. Obrigada, Antônio. Bom dia, Bom dia, pessoal. Tchau, Bom gente. dia. Até Obrigada. mais. Foi ótimo. Obrigada.